Gênesis capítulo 21, do primeiro versículo até o versículo de número 21. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão se sussurrou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas também o filho da serva também do filho da serva farei uma grande... Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Deus, porém, deu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus assim que nos abençoe nesse momento. Pai, nós o exaltamos nesta noite, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós em toda a tua grandeza, em toda a tua majestade, em todo o teu poder sobre as nossas vidas. Temos experimentado, Deus, o teu cuidado, a tua assistência, a tua benignidade, a tua compaixão para conosco e para com os nossos entes queridos, ó Deus. Nesse momento, Pai, nós rogamos a tua graça, rogamos a Ti, ó Deus, sabedoria, iluminação do Teu Espírito, quebrantamento, ó Pai, para os nossos corações, entendimento, compreensão da Tua palavra, do Teu propósito,
do Teu ensinamento para nos educar nesta noite, para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos revigorar, para fazer, ó Deus, com que nós, conscientes, ó Deus, de que não importam as circunstâncias, adoraremos somente a Ti, Senhor. E se o Senhor fizer ou não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Por isso nós rogamos de Ti, ó Pai, graça toda suficiente para nos ensinar, corrigir, educar, fortalecer e revigorar cada um de nós. Nós Te imploramos, nós Te suplicamos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Irmãos, diante do nosso texto, nós temos a seguinte estrutura para a gente trabalhar nesta noite. O tema para nós é a alegria e a dor por causa da fé em Deus. A princípio parece um paradoxo ou uma contradição. Como é possível viver uma vida de alegria e ao mesmo tempo viver uma vida de dor e de sofrimento? Mas essas coisas, elas caminham juntas dentro de um propósito soberano de Deus. Então, a alegria da nossa fé em Deus. E como pontos, nós vamos levantar 2 pontos. O primeiro ponto seria a alegria como resultado da nossa fé em Deus. Uma alegria que resulta da nossa fé em Deus. Em segundo lugar, nós estaremos vendo então a dor como resultado da nossa fé em Deus. Não é? Uma dor que resulta pelo fato de nós crermos em Deus, confiarmos em Deus e dependermos da suficiência de Deus, nós também sofremos, nós passamos por dores, perdas, né, e angústias na vida. E logo de início nós pensamos o seguinte: todos nós sofremos ou enfrentamos decepções por causa de algumas expectativas nossas frustradas. Algumas decepções que nós enfrentamos porque alguns desejos, algumas vontades, algumas expectativas nossas, elas não se cumprem. Há tanta coisa que nós queremos, que nós almejamos para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, não se cumprem. E por isso nós somos decepcionados. Nós sofremos, nós experimentamos dor, perda, angústias e tristeza. E essa tem sido uma das causas porque muitos evangélicos se apostatam da fé, se afastam da igreja, se afastam de Deus. Por causa de decepções com Deus. Por expectativas que não cumpriram, que não aconteceram. Isso por quê, irmãos? Pense comigo aqui, deixa eu fazer uma introdução rápida aqui. Por que isso? As pessoas vieram a Cristo porque ouviram que Cristo poderia resolver todos os seus problemas. E depois que vieram a Cristo, seus problemas só pioraram. Seus conflitos aumentaram. Outra coisa, eles ouviram que Cristo de fato daria paz, tranquilidade, segurança, estabilidade. E as pessoas experimentam angústia, decepções, tristezas, ameaças, perseguições aos evangélicos de uma forma equivocada e que tem levado muitos a se frustrarem com Deus. Promessas que fazemos às pessoas que vêm do mundo, das quais Deus não fez, Deus não prometeu.
Nós acabamos de cantar, se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ele não nos prometeu isso. Nós precisamos, irmãos, ser mais realistas nas nossas expectativas em relação a Deus, ao propósito de Deus e ao plano de Deus. Nós falamos isso no sermão passado. Nós sabemos muito pouco e compreendemos muito pouco sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. De nos encontrar dentro desse propósito, de submeter esse propósito e de aceitar assim a vontade de Deus para as nossas vidas. Observem para o contexto desse capítulo. Aqui Abraão está fazendo uma festa, não é? Planejou uma grande festa por causa do nascimento de Isaque. Festividade, nascimento do filho da promessa. Aquilo que Deus fizera, Ele prometeu. O que nasceu, Sara na sua velhice, Abraão na sua velhice, puderam ter um filho como resultado da fé, da promessa, do pacto e da aliança. Mas é interessante que nesse mesmo contexto, Sara chega para Abraão e diz assim: despede a sua esposa, ou a concubina e o seu filho, manda embora, expulsa-os do nosso meio, eles não ficarão no nosso meio. Dia de festividade, dia de alegria, dia de contentamento, dia de regozijo. E o que é que acontece agora na vida de Abraão? A esposa e a concubina estão disputando e lutando para quem de fato assume todo o espaço. E é dada uma ordem a Abraão: despacha a sua serva e o seu filho, porque estão caçoando do meu filho, e ele não será herdeiro com meu filho. Expulsa, abandona todos dois. E o texto diz que o coração de Abraão fica dilacerado, penoso. E Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, atende o pedido de Sara. Faz exatamente como ela pediu. Vocês conseguem mensurar a dor no coração de Abraão? Um filho que ele amou durante 16 anos, agora precisa ser expulso, sem uma herança, sem um recurso, a não ser um odre de águas. Você sabe qual foi a dor de Abraão? Você pensar que Deus é soberano e Ele tem direito de escolha quando Ele diz a Abraão: Abraão, você vai despachar Ismael e vai ficar com Isaque, porque a minha promessa é com Isaque, e é dos descendentes de Isaque que eu chamarei uma grande nação. Será que nós conseguimos olhar para o texto, irmãos, e contemplar essa dor? Deixa eu ler aqui o que um dos comentaristas colocou sobre esse texto. Ele diz assim: essa história nos ensina que a alegria da fé vem do resultado daquilo que somente Deus pode fazer por nós. São do que eu posso fazer e que Deus quer desfazer e mortificar. Aquilo que eu posso fazer pelo meu próprio mérito, pelo meu próprio esforço, Deus quer eliminar isso e mostrar que a alegria, ela é resultado daquilo que só Deus pode fazer, e que aquilo que nós queremos fazer só nos traz dores, consequências, tristezas, angústias. Todas as vezes que nós queremos cooperar com Deus, todas as vezes que nós queremos contribuir com Deus, ajudar Deus no propósito dEle, nós sofremos, nós sentimos dores, nós perdemos, nós somos dilacerados, para que não haja orgulho no nosso coração,
para que não haja soberba no nosso coração, para que nós venhamos aprender que toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence somente a Ti e a mais ninguém. Nós nunca entenderemos o que é de fato toda a glória a Deus, até que Deus venha nos mostrar ou nos esvaziar completamente de nós mesmos. Então pense nisso, a alegria e a dor, a alegria como resultado da fé em Deus. Olhe para o versículo 6. Olha a alegria de Sara. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. A alegria de Sara procede de onde? Resulta do quê? De onde vem essa alegria? Agora preste atenção nisso. Muitos de nós e dos nossos lares não têm essa alegria, não vive essa alegria, não porque as circunstâncias estão boas ou ruins, mas é porque nós não entendemos o que acabamos de cantar. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. A Ti a honra, a glória e o louvor. Não importam as circunstâncias. E muito então das nossas igrejas, das nossas famílias, dos nossos lares, são tensos, são rígidos, não sabem o que é esta alegria que procede então do resultado da nossa fé em Deus. Deixa eu levantar 3 verdades que procede da fé em Deus. Vejam aqui os fundamentos. Primeiro fundamento para isso, olha, a alegria em saber que aquilo que Deus promete, Ele faz, Ele cumpre. Preste atenção e anota isso no seu caderno, na sua mente. A alegria, como resultado da fé em Deus, está fundamentado na alegria de saber que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E você precisa entender isso e se apegar a isso. Olhe para o primeiro versículo. Olha a verdade desse cumprimento. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. As nossas frustrações, as nossas decepções não são fundamentadas em promessas de Deus. As nossas frustrações, as nossas dores, as nossas decepções são fundamentadas numa expectativa que nós criamos sobre Deus. Nós não partimos para a Escritura, nós não queremos compreender o propósito de Deus na Escritura para entender que haverá coisas que Deus não fará por nós, que Deus não nos prometeu, e aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que faria, Ele faz, Ele cumpre. E é isso que o texto diz, olha, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, como Ele havia prometido, Ele cumpriu. Então você, para desfrutar dessa alegria que resulta da fé em Deus, você precisa colocar isso no coração. A alegria em saber que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O grande problema é, o que é que Deus prometeu a você? Comece a pensar nas suas dores. Comece a pensar nos sofrimentos que você tem experimentado. O medo de perder um ente querido. Olha o quanto você sofre com medo de perder um ente querido. Quando foi que Deus te prometeu que você não perderia um ente querido? Sofremos por não saber as promessas de Deus. Qual é a data que Deus me chamará para a glória? Qual é a data que Deus chamará a minha esposa para a glória? Então por que eu vou criar as expectativas fora de um propósito de Deus? Por isso é que nós sofremos alegria plena, porque não sabemos das promessas de Deus, porque aquilo que Deus promete,
Ele cumpre. Vejam bem, nenhum de nós deveria ficar ansioso, ou angustiado, ou sofrendo, ou agoniado, se nos faltará comida, bebida ou veste. São 3 coisas que nós jamais deveríamos nos preocupar com elas. Por quê? Porque é promessa. Eu te darei todas essas coisas, antes mesmo que você me peça. Mas eu estou trabalhando para o sustento da família. Lógico, você tem que trabalhar para o sustento da sua família. Mas você não é o principal provedor da sua família. Você é meramente um instrumento como provisão de Deus para o sustento da sua família. Nós precisamos entender essas coisas, não é? Você tem medo? Então, lance diante de Deus. Tem ansiedade? Lance tudo aos pés de Deus. Você tem medo, você tem ansiedade, você tem angústia, você tem aflição? Coloque tudo aos pés do Senhor. O que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 e 7? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A alegria em saber que Deus cumpre tudo quanto Ele prometeu. A alegria em saber que Deus cumpre o que Ele prometeu no tempo dEle. Não é só saber que Deus cumpre o que Ele prometeu, é saber, é ter consciência que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu no tempo dEle e não no nosso tempo. Olha aí para o versículo de número 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Observem isso, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Lembram? Abraão estava com 75 anos, a promessa de um filho havia sido dada a ele, você terá um filho, 75 anos. Abraão agora está com 100 anos. Olha como que é precioso entender isso. Eu sei que Deus cumpre tudo quanto Ele promete, mas eu também sei que Deus cumpre tudo quanto Ele promete no tempo dEle, no propósito dEle, na hora dEle, no relógio dEle, conforme a vontade dEle, não como nós queremos, não no tempo que nós almejamos. Nós precisamos entender isso, que Deus está trabalhando conforme o seu próprio relógio, conforme o seu próprio propósito. A promessa de um Redentor, de um Salvador, foi dada em Gênesis 3,15. Depois de quantos 1000 anos, Cristo nasceu. Vejam bem, de Adão até Abraão, 2000 anos. E Abraão está à espera dessa promessa. E aí Deus refaz a promessa em Abraão, dizendo assim: Abraão, do seu descendente nascerá o Redentor. De Abraão até Jesus Cristo, mais 2000 anos. Pergunte você, será que Deus esqueceu da promessa? Será que Deus se atrasou na sua promessa? É só você ir para Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Deus deixa ele claro através do apóstolo Paulo: vindo a plenitude dos tempos, ele, nascido de mulher, cumpriu-se o tempo de Deus, e Cristo nasceu. Então nós precisamos entender, olha, a alegria como resultado da fé em Deus é fundamentada, porque nós sabemos que tudo quanto Deus promete, Ele cumpre. E nós também sabemos que tudo quanto Deus promete, Ele cumpre no tempo dEle, na hora dEle, para o propósito dEle e para a glória dEle. Não dentro do nosso propósito, não dentro da nossa própria vontade. Terceira, da nossa fé em Deus. Deus só cumpre a sua promessa quando Ele, de fato, nos leva ao nosso limite. Preste atenção nisso. Deus só cumpre a promessa dEle quando Ele nos leva ao nosso limite, ao impossível. Enquanto não for impossível, o milagre não acontece. Porque senão haverá um resquício,
haverá uma sombra de que nós cooperamos com Deus. Haverá uma dúvida se nós ajudamos ou não ajudamos a Deus. Olha aí para o versículo 5, o texto diz assim: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Versículo 7, e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Por que Deus levou isso ao extremo? Ao limite de Sara e ao limite de Abraão? Porque era promessa de um milagre. E para que fosse confirmado o milagre, o cumprimento de uma promessa, a habilidade de esse Isaque nascer, por vontade de Abraão, por vontade de Sara. Não poderia haver qualquer comprovação ou qualquer coisa que pudesse comprovar que aquilo que aconteceu foi simplesmente do ato de uma relação sexual entre Abraão e Sara. Teria que chegar ao limite, teria que se esgotar todas as possibilidades de Abraão e Sara ter esse filho, para que de fato fosse confirmado que era um milagre, o cumprimento de uma promessa. Então o povo que vivia ao redor de Abraão e Sara, as pessoas que se relacionavam com Abraão e Sara, teriam que compreender: não há, Abraão, você e Sara estão iludidos, não existe possibilidade de vocês terem esse filho, não vai nascer esse filho, não tem nada que faça vocês terem esse filho. E Deus então nos leva lá no nosso limite, Ele nos alcança lá na nossa miséria, na nossa incapacidade, na nossa falta de força, na nossa falta de esperança, para que a gente olhe para Ele e diz: é o milagre, é o cumprimento da promessa, foi Deus quem operou. E talvez você esteja se perguntando assim: por quê, né? Por que Deus trabalha assim? Por que Deus deixa você ir lá no limite, né? Você sofre, você cessa, está tudo atrasado, está tudo atrapalhado, nada vai dar certo e você está chegando ao limite e não há mais limite, não há mais esperança. Para que você consiga olhar para Deus e dizer assim: é Deus, tem que ser Deus, porque eu não consigo mais. Eu não tenho habilidade mais, eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, eu nem mesmo tenho vontade. Só aconteceu porque Deus agiu. Então, toda a glória é dele. Sara e Abraão estão festejando. Deus, no tempo dele, visitou Sara e ela deu um filho a Abraão. Isaque nasceu e festejaram e regozijaram, né, e tributaram a Deus toda a honra e toda a glória. Mas é preciso entender isso. Olha, como é possível ter uma alegria que procede da fé? Nós temos a plena convicção de que Deus cumpre tudo quanto Ele promete. Nós temos a plena convicção de que Deus cumpre tudo o que Ele prometeu no tempo dEle, para a glória dEle, e nós temos a plena convicção de que Deus cumpre o seu propósito quando Ele nos esvazia do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa capacidade. Quando você se desmonta na presença de Deus, então Ele estende a mão, Ele faz e Ele opera sinais e maravilhas. A sua alegria é resultado dessa fé. Lembra do texto de Hebreus? Mulheres receberam seus maridos pela ressurreição. Muitos foram mortos, apedrejados, serrados, decapitados. E elas continuaram crendo. A expectativa de uma ressurreição superior. Não quiseram ver o marido, o filho, né, ressurreto ali, para experimentar uma ressurreição superior, para vê-los ressurretos e glorificados. Segundo ponto, então, irmãos, a dor como resultado da nossa fé em Deus. Qual é a coisa mais difícil, então, que Deus vai fazer com Abraão? Vejam o versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete.
Festa de 15 anos na sua família. Todo mundo comemorando, salão de festa. No momento de celebrar, vamos dar graças a Deus. E a filha que está comemorando 15 anos chega assim: pai, estou grávida. E eu nem mesmo sei quem é o pai. Agora vejam aqui, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. O que é isso, gente? Expulsa o seu filho e a mãe do seu filho. Eu não quero eles no nosso meio. Era um banquete, gente. Era dia de festa. Era dia de regozijar. Será que nós imaginamos o que se passava no coração de Abraão? De pegar um odre, um pedacinho de pão, um homem rico, um homem abastado, um homem cheio de riqueza, e coloca um odre, um pedaço de pão e o despede, sabendo que ele morreria no deserto. Imagine o coração desse homem numa festividade, num momento de alegria, de contentamento diante de Deus, simplesmente toma uma facada no peito. De quem? Da esposa. E talvez ele ainda tivesse uma esperança, um conforto, quem sabe ele tivesse criado uma expectativa falsa com respeito a Deus, disse: Deus há de interceder por mim, e isso não vai acontecer. Não, porque Deus já havia dito a Abraão lá atrás, no capítulo 17, falou: olha, não é Ismael, é Isaque. Você está entendendo, Abraão? Não é Ismael, Abraão, é Isaque. Faça o que Sara disse. Mas não é que Deus está simplesmente atendendo o luxo, o capricho de Sara ou o ciúme de Sara. O que Deus está mostrando a Abraão, diz assim: Abraão, pela fé você se alegra, mas você também sofre, porque o meu pacto não é com Ismael, é com Isaque. Eu já disse a você há muito tempo atrás, você já era para ter absorvido isso, você já era para ter compreendido. Caminhe, ande, trilhe a sua vida cristã com base nas minhas promessas, não com base nas suas expectativas, porque você será frustrado, você será decepcionado, você ficará numa situação deprimente. Sempre haverá conflito, irmãos. Coloque isso na sua mente. Sempre haverá conflito naquilo que nós queremos fazer e naquilo que Deus tem como propósito. Pode olhar, olha, sonda o seu coração e sonda a sua mente, e eu sondo o meu coração e minha mente, e nós vamos entender por que existe conflito, por que existe decepção, por que existe frustração. É entre o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho e o que Deus tem como propósito, aquilo que Deus tem como plano. Se Deus disser que mata, Ele mata. Se Ele disser que Ele cura, Ele cura. Se Ele disser que é para expulsar, é para expulsar. Se Ele disser que é para amar, é para amar. Não temos opção. Por isso é que nós vivemos em conflito. Nós precisamos de entender que Deus cria esses conflitos, irmãos, para matar o nosso eu, para matar a nossa carne, para matar o nosso orgulho, para matar os nossos desejos, os nossos sonhos, para que a gente viva de conformidade com Ele. Então, qual é a única maneira de sair dessa situação, de resolver esse conflito? É, de fato, matar, separar aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa vontade, aquilo que é da nossa carne, para submeter aquilo que é vontade de Deus. Dor nos causa sofrimento. Lembram de Isaque e Rebeca? Olha, eu amo Jacó, mas eu não quero Esaú. Senhor, mas o que eles fizeram? O que eles causaram? Nada, absolutamente nada.
Mas eu, enquanto pai, quero que os dois sejam salvos. Mas eu não quero. Eu quero Jacó. Eu não quero Esaú. Então ele diz assim: Abraão, Ismael é o seu orgulho. Ismael é produto da sua cooperação. Ismael é produto do seu projeto, do seu sonho. Você, Sara e Agar projetaram alguma coisa. Tentaram fazer alguma coisa para me ajudar. Acharam que eu não era capaz de operar o milagre, de dar alegria do cumprimento da promessa. E vocês articularam, e vocês operaram, e vocês pegaram um atalho, e vocês fizeram um outro projeto. Vocês pegaram o meu projeto de Isaac, de nascer o filho, do milagre, da promessa, e vocês fizeram um outro projeto, um outro rascunho, e vocês criaram uma outra expectativa, uma outra solução. Então, Abraão, Ismael por Sara e Agar não é projeto meu. E isso nos causa dor, isso nos machuca. Todas as vezes que queremos projetar para Deus, todas as vezes que nós queremos pegar atalho para ajudar a Deus, todas as vezes que nós criamos o nosso próprio caminho, todas as vezes que nós criamos os nossos sonhos para os nossos filhos, Deus diz assim: não está vinculado a mim. E você sofrerá, e você vai experimentar dor, e você vai pagar caro por isso. E então Deus chega até Abraão e diz assim: Abraão, faça o que Sara pediu. Olha aí para o versículo 11 e versículo 12. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ele está dizendo: eu não estou pactuando com Sara. Não é que eu estou atendendo o capricho de Sara. Mas o que eu estou dizendo, Abraão, é que eu já havia prometido a você. Eu já havia dito a você que o caminho é esse. Os princípios são esses. Os mandamentos são esses. Os estatutos são esses. Então ande por aqui, crie o seu filho aqui, eduque o seu... E essa é a nossa luta. O versículo de número 18 diz assim: olha, ergue-te e levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha como que Deus ainda é gracioso. Diz assim: Abraão, eu ainda vou fazer uma grande nação de Ismael. Não vou matar Ismael. Ele vai continuar vivendo, ele vai crescer, e ele vai se tornar um grande homem, e um grande povo, e uma grande nação. Mas você precisa entender que não é ele. O pacto não é com ele. Não é da descendência dele. E isso, irmãos, provavelmente causou muita dor no coração de Abraão. Em termos práticos, isso envolve o quê? Obediência em dizer não para mim mesmo e submeter a todo o propósito e vontade de Deus. Por que a dor acontece? Por que nós sofremos? Por que a angústia nos mata? Por que a decepção nos mata? Por que a frustração nos mata? Porque é uma luta constante. Lembra de Paulo escrevendo Gálatas 5, 16, 17? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Pois os dois são opostos entre si. Então qual que é? Não conseguimos matar o nosso desejo. Nós não conseguimos matar os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Deus. Nós queremos que os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vontade, o que nós sonhamos para os nossos filhos, nós queremos que isso aconteça. E Deus diz assim: não é assim que funciona. Você vai sofrer, e sofrer muito, se você não se sujeitar, se você não se submeter ao meu propósito. Paulo trabalha isso muito bem em Romanos 9, irmãos, quando ele diz assim: o que é o homem para discutir com Deus? Pode, porventura, o barro perguntar para o olheiro: por que você me fez assim? E o texto diz assim: ele criou uns para honra e outros para desonra. Em uns ele vai demonstrar misericórdia, em outros ele vai demonstrar justiça e ira. O que Paulo está nos ensinando com base aqui nesse texto aqui de Abraão? Não adianta a gente relutar com Deus. Não adianta você se entristecer com um propósito de Deus.
Não adianta você falar assim, mas não é isso que eu sonhei para mim, para minha família. Eu não queria perder o meu pai agora, eu não queria perder a minha mãe, eu não queria perder o meu filho agora, Deus, e eu estou completamente frustrado com o Senhor. Ele diz assim, você vai pagar caro pela dor, pelo sofrimento, quando você não se curva, quando você não se submete, para nos moldar, para nos esvaziar, para nos levar com uma boca no pó, até que a gente entenda que tudo é para a glória dEle, tudo acontece como Ele prometeu, no tempo dEle, para que toda a honra e glória seja dada a Ele. É uma luta. E Abraão tem que enfrentar isso. Isso dói. E dói muito, irmãos. Eu penso que, por mais de teologia que a gente entenda, por mais conhecimento que a gente tenha de Deus, por mais fé que nós tenhamos em Deus, por mais que nós saibamos toda a soberania de Deus, olhar para um filho de 16 anos e expulsá-lo de casa, é difícil, é doloroso. Mas Abraão teve que fazer isso, porque Deus disse para ele, despacha o menino. E a gente observa que o próprio Deus cuida, de Ismael. Quando ela está lá à beira do caminho, que ela se assenta, o próprio Deus vem até ela e diz assim, Agar, eu ouvi a voz do menino. Eu tenho um cuidado com esse menino. Embora ele não seja da herança da aliança, mas eu cuido dele com uma graça comum. Embora não haja uma aliança com ele, embora não haja um pacto com ele, ele será um instrumento para a minha glória. Ainda que debaixo da minha ira, ainda que debaixo da minha justiça. Quando nós obedecemos, Deus graciosamente ameniza a nossa dor, irmãos. Porque uma coisa é a gente sofrer por frustração e decepção para com Deus. Outra coisa é nós sofrermos na confiança e na dependência de Deus. Deus, é o teu propósito, é doloroso. É doloroso isso que o Senhor está me pedindo, mas é o teu propósito. Eu vou chorar, mas eu tenho fé em Ti. Eu vou sentir a dor, mas eu tenho esperança em Ti. Eu sei que o teu propósito vai acontecer conforme o Senhor planejou, conforme o Senhor prometeu, no tempo do Senhor. Mas sofrer, experimentar a dor como resultado da fé em Ti é muito mais glorioso do que sofrer a dor, experimentar a decepção, nos rebelando com o Senhor. Diz assim, a vida da fé, ela produz grande alegria, mas o caminho para essa alegria, muitas vezes, é através de grande dor. Para que a gente desfrute da alegria como resultado da fé em Deus, boa parte da nossa caminhada é através de uma via dolorosa. Nós vamos tentar mostrar isso aqui. Você pode estar passando por provações dolorosas. Você pode estar confuso, desapontado e enlutado. Você não esperava que a vida cristã fosse assim, da forma que você está vivendo. Sofrendo como você está sofrendo. Tendo perdas como você está tendo. Deus pode ou não deixar você, pode deixar você entender ou não entender por que Ele está fazendo isso com a sua vida. Pode ser que Ele deixe você compreender e pode ser que Ele nunca deixe você compreender por que você passa por tanta dor, por tanto sofrimento. Mas Ele quer uma coisa de você. Ele quer que você se submeta de forma obediente ao seu processo de poda. 15. Todo ramo que Ele limpa ainda dá mais fruto. Então, esse processo doloroso
é o processo de poda, é Deus arrancando o nosso desejo, os nossos sonhos, o meu eu, o meu orgulho, nos limpando completamente, para que somente, tão somente, a vontade dEle, o propósito dEle, a promessa dEle aconteça em nossas vidas. Confie nele, cedendo a essa dor. Você vai experimentar a alegria de obter aquilo que somente Deus pode fazer com a sua vida. O que o autor quer dizer? Nesse momento de sofrimento que você passa, você vai experimentar o cuidado de Deus que você jamais experimentaria em qualquer outra situação. Querem ver exemplo? Daniel jamais experimentaria o livramento da cova dos leões se ele não tivesse sido jogado lá dentro. Misael, Ananias e Azarias jamais experimentariam caminhar em meio ao fogo se não tivesse. Vocês estão vendo onde é que acontece o sobrenatural? Vocês conseguem perceber onde acontecem coisas que jamais aconteceriam em qualquer outro lugar? É quando você está dentro da fornalha, é quando você está dentro da cova dos leões. Querem ver uma outra coisa? Estevão jamais seria acolhido nos braços do Pai se ele não fosse morto apedrejado. Era necessário ele morrer apedrejado para ser acolhido nos braços do Pai. Vocês estão entendendo como que nós temos medo da dor, nós temos medo de fornalha, nós temos medo de covas, nós temos medo de pedras? Mas é exatamente nessas circunstâncias que nós experimentamos algo de Deus que nós jamais experimentaríamos em qualquer outra situação. João Batista jamais seria acolhido nos céus se não fosse decapitado. Pense nessas coisas. Talvez exatamente nesse momento de dor, a sua fé está sendo provada e testada, e Deus quer manifestar algo muito valioso à sua vida. Esse é o momento de você experimentar algo na sua vida que você jamais experimentaria em qualquer outra circunstância. Esse é o momento para a gente parar. A alegria e a dor como resultado da nossa fé em Deus. Parece um paradoxo, uma contradição. Nós somos alegres, mas ao mesmo tempo experimentamos a dor. Isaac nasceu, mas eu preciso expulsar Ismael. Eu serei acolhido nos braços do Pai, mas eu preciso receber pedras sobre pedras, até que eu chegue aos seus braços. A alegria como resultado da sua fé em Deus, e a dor também como resultado da sua fé em Deus. A vida produz muita alegria, mas o caminho dessa alegria é uma via dolorosa. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando. Pai amado, nós estamos diante de Ti, diante da Tua bondade, diante da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Imploramos a Ti, ó Deus, o Teu socorro sobre as nossas vidas. Para que possamos, ó Deus, descansar nessas convicções. A vida cristã é uma vida de alegria, mas ela é trilhada, ó Deus, por uma via dolorosa, ó Pai. Como nós olhamos para Hebreus 11, pessoas não chegaram à concretização da promessa,
pessoas foram decapitadas, serradas. Crendo em cada uma de tuas promessas, ó Pai. Mas eles descansaram na verdade que cada promessa do Senhor se cumpre no teu tempo. E a descrição que o Senhor faz desses homens, que eram homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. É assim, ó Deus, que nós vivemos pela fé. Cremos no Deus da promessa. Sabemos que o Senhor cumpre cada uma de suas promessas. Sabemos que o Senhor cumpre cada... E é possível, Deus, que nós partamos para o túmulo, para os novos céus e a nova terra, sem ver com que algumas delas se cumpram nas nossas vidas. Mas elas se cumprirão no teu tempo. Nós sabemos, ó Pai, que o propósito de todos esses conflitos, de todas essas dores, é nos levar ao nosso limite, à nossa escassez, a nossa incapacidade, para que a gente consiga dizer e viver pela fé que de toda a glória e toda a honra é tua, ó Pai. Derrama a tua graça sobre cada um de nós aqui nesta noite e pastoreia o nosso coração com a tua graça, com a tua bondade. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Nós te imploramos. Nós te suplicamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos espalhados sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.